Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer esse top básico de crochê. Se você sabe o básico do crochê, como o ponto baixo e o ponto meio alto, você vai fazer tranquilamente essa peça. Para fazer o bojo e o corpo, eu vou utilizar a agulha 3 milímetros. E no corpo, nós vamos utilizar o fio Bella, ou você pode também utilizar outro fio que tem o mesmo tex, ou trabalhar com outro fio que seja duplo, que você consiga fazer uma peça de teste para ter como base. Fizemos o nozinho inicial aqui. Agora vamos começar. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular a primeira corrente e na segunda eu vou fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1, 2 e 3. Ergo uma corrente, viro e vou trabalhar um aumento. Um aumento no começo, que são os 2 pontos dentro do mesmo ponto. Aqui no meio, um ponto baixo normal. E no último ponto, vou fazer um aumento. Ergo uma corrente. Viro. E vou trabalhar uma carreira com pontos baixos normais. 2, 3, 4 e 5. Agora, ergo uma corrente, viro e vou trabalhar um aumento no começo, aqui no meio, os pontos baixos normais e no final um aumento. E aqui vai ficando uma espécie de triângulo. E eu vou seguir intercalando uma carreira com aumento, a próxima carreira vão ser 7 pontos baixos sem aumento. E vou intercalando dessa maneira até chegar no tamanho que eu quero. Esse é o guia de tamanhos. Para o tamanho P, você vai trabalhar até ficar com 15 pontos baixos, para o tamanho M até 17 pontos baixos, para o tamanho G até 19 pontos baixos. Eu vou seguindo o meu trabalho aqui, e quando eu chegar na minha quantidade de pontos baixos, eu volto para mostrar para vocês o passo seguinte. Cheguei na minha última carreira com aumentos no começo e no final. Vou trabalhar aqui. Um aumento no começo. No meio, os pontos baixos trabalhados normais.
e no final o aumento. Agora, independente do tamanho que você estiver trabalhando, se é o P, M ou G, nós vamos fazer 8 carreiras de pontos baixos, sem nenhum aumento. Então, vão ser só carreiras de ida e volta, para depois fazermos a diminuição. Dessa forma, eu vou fazer as minhas 8 carreiras aqui. E já volto para mostrar para vocês as diminuições. Depois que nós tivermos as 8 carreiras de pontos baixos, nós vamos começar a fazer a diminuição. E para a diminuição, o esquema vai ser o mesmo: uma carreira com diminuição, outra carreira sem diminuição nenhuma. E nós vamos fazer o caminho reverso. Agora, nós vamos fazer até chegar aos 3 pontos baixos. Ergo uma corrente, viro. E vou pular esse primeiro ponto aqui. E vou começar os pontos baixos a partir do segundo. E quando chegar aqui, eu pulo esse ponto baixo e faço o último ponto no seguinte. Este ponto aqui é o ponto que eu vou pular. E no próximo eu faço o ponto baixo. Ergo uma corrente, viro. E faço uma carreira de pontos baixos normais. Na carreira seguinte, vamos trabalhar uma diminuição no começo e outra no final. Pulo o primeiro ponto, faço ponto baixo no segundo. E vou seguir toda a vida assim, até chegar a 5 pontos baixos. Então, vou fazer a diminuição dos 5 pontos baixos, daí uma carreira com pontos baixos, e na última carreira eu vou fazer uma diminuição com os 3 pontos juntos. Bem, aqui eu tenho 7 pontos baixos, minha carreira sem aumentos, ou melhor, sem diminuições. Vou erguer uma correntinha aqui. Continuo com a sequência de diminuições. E aqui vão me restar 5 pontos baixos. Nessa diminuição, faço a carreira normal. Com esses 5 pontos. E agora, ergo uma corrente, viro, e aqui vou fazer a diminuição onde vai restar, como no começo, os 3 pontos. Então, eu vou pular aqui 2 pontos. Aqui eu faço um ponto baixo, não vou fechar ele, pulo mais um. E aqui eu faço mais um ponto
E só então eu fecho esse ponto, para ficar igual aqui no comecinho. O passo seguinte é fazer pontos baixos em toda essa forma aqui. Para isso, nós vamos erguer uma corrente. E para cada carreira que nós tivermos de pontos baixos, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Então, aqui eu já começo com um ponto baixo. Aqui eu tenho uma carreira, eu vou fazer um ponto baixo. E seguir dando essa sequência. E vou fazer toda a volta até chegar aqui do outro lado. Mas antes de chegar aqui do outro lado, eu vou mostrar para vocês como fazer aqui na pontinha. Aqui na pontinha do outro lado, eu vou trabalhar aqui um ponto baixo. E em vez de fazer um ponto dentro desse buraquinho aqui, eu já vou pular pro outro lado. Tá difícil aqui. Isso. E faço aqui um ponto baixo. E vou seguir toda a volta até chegar nesse ponto baixo aqui e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Ok, cheguei do outro lado. Fiz o último ponto baixo. Agora, fecho a carreira, opa, com um ponto baixíssimo. E o passo seguinte é fazer mais uma carreira de ponto baixo em toda a volta da peça. Para depois, então, começarmos a subir a última parte e fazer o acabamento. Fechamos essa carreira, agora nós vamos começar a fazer a parte de cima, erguendo uma corrente, vamos pular esse ponto aqui e no próximo vamos fazer um ponto baixo. E aqui, se você quiser, nessa partezinha aqui, que é a outra ponta, você pode colocar uma marcação. Mas, nós vamos trabalhar ao todo mais ou menos 35 pontos. Então, quando chegar aqui, nós vamos pular um ponto e fazer um ponto baixo aqui nessa pontinha. Então, vou fazer toda essa parte aqui, esse arquinho. Quando chegar aqui nessa parte do final, eu vou mostrar para vocês como fazer. E aqui no finalzinho, esse ponto aqui eu vou pular. E da mesma forma que ficou aqui no começo, vai ficar aqui no final. Então, vou fazer um ponto baixo, ou melhor, pulando esse ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. E a próxima carreira, trabalhar
pontos baixos normais. E desse jeito, vai ser uma carreira com diminuição, outra carreira sem diminuição. Desse jeito, nós vamos fazer 10 carreiras. Então, se você quiser um pouco maior, faça mais carreiras e intercale as diminuições. Agora, eu vou fazer a minha última carreira de diminuições. Ao todo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, contando com as carreiras que eu fiz na volta. Então, aqui vou pular um ponto e vou ficar com 1, 2, 26, pulo e 27. Então, fiz as diminuições, intercalando carreiras. E agora, nós vamos fazer a lateral, que é o acabamento, fazendo uma correntinha. E nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo. Então, aqui, esse aqui eu vou pular para não ficar embabado. Então, em vez de fazer o ponto baixo aqui, eu vou fazer aqui no buraquinho, que vai fazer a curvinha. Ó, em vez de fazer o ponto aqui, eu vou fazer no buraquinho, fazendo a curva. E vou seguir trabalhando os pontos baixos. E fazer toda a volta até chegar aqui do outro lado. Ok, agora fiz o último ponto baixo. Tendo os dois bojos prontos, aqui eu já tenho esse que eu terminei, mais este daqui. Agora, nós vamos unir um com o outro. Melhor, aqui. E nós vamos unir sem fazer peça separada, vamos unir direto. Então, vou pegar o bojo que eu já tenho pronto. E aqui, antes de fazer um ponto, eu vou fechar este ponto aqui. Colocar nesse primeiro pontinho aqui. É aí que eu acho que tá do lado avesso. Aqui tá do lado avesso, na verdade. Aham. Então, vou colocar bem aqui. Dá um zoom. Bem aqui no primeiro pontinho, no ponto da curvinha. E unir com um ponto baixíssimo. Deu. Unindo com um ponto baixíssimo. Vou virar.
E aqui, eu vou fechar, vou andar aqui na lateral com um ponto baixíssimo. Desse jeito. Vou virar. E fazer um ponto baixo. Vai ficar meio apertado esse primeiro ponto, não tem problema. Bem apertado. Porque nós unimos uma parte com a outra. Então, feito um ponto baixo, vou pular este e fazer no próximo um ponto baixíssimo. Ando um ponto, viro. E no ponto logo em seguida, já faço um, dois pontos baixos. Prendo o ponto baixo que eu tenho logo em seguida. Ando com um ponto baixíssimo, viro e vou fazer aqui no buraquinho que eu tenho um ponto baixo, dois e três. Prendo no meu ponto que tá na frente com um ponto baixíssimo, ando um e viro. Nós sempre vamos ir aumentando um ponto baixo logo que viramos, no primeiro buraquinho. Então, aqui eu tinha 3, agora eu vou ter 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Prendo com um ponto baixíssimo, ando um e viro. E aqui, da mesma forma, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 e 5. E nós vamos ir aumentando um ponto em cada virada até nós ficarmos com 12 pontos baixos. Então, só para vocês verem aqui, que eu tô colocando a agulha bem neste buraquinho aqui, ó. Aqui. Que vai aumentando um ponto a cada virada. Até chegarmos a 12 pontos. E depois que nós tivermos os 12 pontos, nós vamos arrematar e fazer o próximo passo. Aqui é a carreira final, fazendo os 12 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fazer um ponto baixíssimo e arrematar. E vou deixar um fiozinho de uns 5 centímetros, mais ou menos.
fica assim. Unindo os dois lados. E agora, vamos fazer as laterais. Para fazer as laterais, a partir daqui, peraí, a partir do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, aqui. A partir da 11ª carreira, nós vamos prender a linha. Prender a linha. Fiz aqui um nozinho, como no início de correntinhas. Prender aqui. E aqui, eu vou trabalhar 19, ou melhor, 18 pontos, tá? Então, aqui eu tenho um ponto. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10. Dezessete, 18. 18 pontos baixos. Vou erguer uma correntinha. E ao virar, já vou fazer uma diminuição. Pulo esse ponto aqui e no próximo eu faço ponto baixo. Aqui no final, ou seja, na parte de cima, da lateral, nós não vamos fazer nenhuma diminuição. Vocês vão notar que ele tá ficando, o top vai ficando como a estrutura de um sutiã. E por ser uma estrutura bem parecida com a do sutiã, aqui nós vamos deixar retinho e a diminuição vai fazer assim. Então, nós vamos intercalar uma carreira sem diminuição, outra carreira com diminuição. Vamos fazer assim até ficar uma pontinha apenas. Vamos afunilar essa lateral.
Aqui eu já tô com 5 pontos baixos, como vocês podem ver, eu estou fazendo o mesmo esquema que no começo, aqui para as laterais, intercalando, e vou seguir fazendo essas diminuições até sobrarem 2 pontos baixos. Então, e fiquei com 2 pontos baixos agora. Vou fazer mais uma carreira, tá? Sem diminuição. E o passo seguinte vai ser fazer a parte de baixo, o corpo do top. E para fazer o corpo, nós vamos trabalhar pontos. Primeiro, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo e depois nós vamos trabalhar carreiras de ponto alto. Ou se você quiser, você pode continuar trabalhando pontos baixos. E para seguir daqui, então, fazendo o corpo, virei aqui de cabeça para baixo, o top, fazer uma correntinha e trabalhar um ponto. Ok. Agora que nós temos toda essa carreira de ponto baixo de base, nós vamos trabalhar carreiras de pontos altos. E aqui, você pode personalizar do jeito que você quiser. Fazer quantas carreiras você achar necessário, se quiser mais curtinho ou mais comprido, você escolhe. Eu vou trabalhar aproximadamente 6 carreiras.
Fiz 6 carreiras de pontos altos. Eu tirei do suporte aqui meu telefone para poder mostrar para vocês a peça com um pouco mais de detalhe. Que eu fiz, então, de ponta a ponta. E agora eu vou fazer a barra. Eu ia seguir trabalhando a barra com a agulha 3 milímetros. Mas como eu vi aqui que o fio parece que deu uma afinada, gente. Não sei o que houve, mas enfim. Eu vou trabalhar com a agulha 2,5. Mas se você quiser, você pode fazer com a agulha 3, tá? Eu quero que a barra fique bem firmezinha. E eu vou trabalhar essa barra direto aqui, sem arrematar. E outra coisa, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a dos outros tops que eu tenho. Esse aqui foi o primeiro top que eu fiz, com esse tipo de bojo. Vou dar aqui. E aqui eu trabalhei aquele ponto em barra que fica bem parecido com o tricô. Vou dar um zoom aqui. Olha, fica bem parecido com o tricô. E o outro eu fiz diferente. Eu fiz mais simples. Eu fiz só ponto alto mesmo. Vou tirar o zoom. Ó. Tudo igual, mesma coisa aqui. Esse aqui até é só de alcinha, não tem a manga. Mas o resto é tudo igual. Só aqui embaixo que eu fiz diferente. E aqui para esse tutorial eu vou ensinar esse aqui que é mais simplesinho. Se você quiser fazer o ponto em barra, você pode fazer. Para fazer a barra, eu vou erguer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas. E mais 3 para virar, então vão ser 10 correntes. Vou começar com o primeiro ponto alto na 4ª correntinha. Então, aqui eu fiquei com 8 pontos altos. Para você ter certeza de quantos pontos você vai andar ou quantos pontos você vai deixar, você coloca a agulha assim, coloca os pontos desse jeito aqui, para saber quantos você vai pular. Aqui, eu vou pular só esse, e no próximo eu faço um ponto baixíssimo. E vou andar 2 pontos. 1, 2. Na verdade, 3, né? Porque é um ponto alto que nós estamos fazendo. Então, é o equivalente à quantidade de correntinhas que a gente faz normalmente para virar a peça. Então,
eu ando 3 pontos baixíssimos. Viro o trabalho. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. A mesma coisa você vai fazer se você estiver trabalhando o ponto em barra que eu mostrei do outro top. Mas o ponto em barra eu vou deixar como tema para um outro tutorial. Agora nós temos 70% da peça pronta. Vamos fazer a parte das costas, aonde nós faremos as casinhas dos botões. Para fazer essa parte aqui das costas, você vai tirar a medida do baixo busto, que é o tórax, né? Você vai pegar essa medida que você obtiver e vai tirar 2 centímetros. Aqui no caso, o meu tamanho deu 76 centímetros, eu tirei 2 centímetros e fiquei então com 74 centímetros. E esse vai ser o total que vai ter a minha peça de uma ponta à outra no tórax. Esses 2 centímetros vai ser a casinha dos botões, tá? Aqui para mim, esse total, 74 centímetros, vai dar 6 carreiras de pontos altos. Então, vou prender a linha aqui, fazer um nozinho. E vou trabalhar carreiras de ida e volta de pontos altos.
Agora que eu prendi a linha, eu vou subir 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui nessa parte da barra, ponto alto sobre ponto alto. Aqui nesse entremeio, eu vou fazer um ponto alto. E nessa carreira, onde nós temos, nas carreiras, aliás, que nós temos os pontos altos que estão invertidos, no caso, eu vou trabalhar um ponto alto dentro desse ponto alto que está deitadinho. E no entremeio, entre um ponto alto e outro, um ponto alto. E daqui eu vou fazer as carreiras de ida e volta até eu ter 6 carreiras de pontos altos. Tendo as carreiras necessárias de pontos altos, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vou erguer uma correntinha e virar trabalho. E para cada ponto alto, trabalhar um ponto baixo. Como é ponto baixo, eu vou fazer um logo aqui no comecinho. Porque a correntinha do ponto baixo, a gente nunca conta, tá? Porque senão vai ficar torto. Quando você ver, você vai estar diminuindo a peça. Então, logo em seguida, faça o ponto baixo. E agora, eu vou fazer as casinhas dos botões. Vou erguer uma correntinha. Faço um ponto baixo. E como o botão que a gente vai colocar nas costas é pequeno, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço e pular 2 pontos de base. E trabalhar 5 pontos. Se você estiver trabalhando com uma quantidade maior de carreiras, se você estiver fazendo comprimento diferente do que eu fiz, você vai ter que fazer uma divisão diferente para os botões.
Então, essa divisão que eu fiz aqui dá bem certinho para 4 botões pequenos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntinhas, pulo 1, 2, e aqui termino com um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro, e vou fazer uma carreira de ponto baixo. Aqui eu vou colocar a agulha nas 2 alcinhas, para não ceder a casinha do botão. Então, pego 2 alcinhas juntas, faço um ponto baixo em cada correntinha. E sigo trabalhando normalmente os pontos baixos sobre pontos baixos. Eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos para reforçar bem essa última carreira aqui. Fazer uma correntinha, viro. E só vou fazendo os pontinhos em cima dessa forma. Porque essa carreira aqui dos botões precisa ser bem reforçada, porque senão, com o uso, vai cedendo. Isso é natural. Por isso é importante fazer essa parte bem reforçadinha para não ter o problema de ficar com o top desabotoando depois. Então, essa última carreira aqui você pode fazer bem apertadinha. Se seu ponto for mais solto, você pode até usar uma agulha de número menor. E aqui já arremato. Sempre deixando uns 5 centímetros mais ou menos de fio sobrando para depois esconder com a agulha. E pro outro lado, é só fazer a mesma quantidade de carreiras, e aonde teria os buraquinhos dos botões, nós só vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos. Agora eu tenho todo o corpo do top pronto, aqui eu já costurei os botões. Eu ia colocar um botão mais elaborado, mas para as costas eu achei melhor colocar um simplesinho. E para a alça, eu vou utilizar a agulha 2,5 e o fio Bella Fashion. A alça você pode fazer de 2 formas. Você pode fazer um cordão de 34 ou 36 centímetros, ou você pode fazer direto como eu vou fazer aqui. Vou mostrar para vocês uma técnica bem bacana de fazer cordão. Aqui eu vou prender a linha bem na pontinha do top. Puxar. Vou dar uma laçada na linha. Coloco a agulha dentro do ponto que eu já tenho na frente. E vou fazer uma,
Na segunda corrente, eu puxo pra dentro. Dou a laçada novamente e pego as duas alças do ponto anterior, dou a laçadinha, puxo pra dentro a linha e vou fazer uma, e na segunda eu puxo pra dentro, dessa forma. Dou uma laçada, coloco a agulha dentro do ponto anterior, pegando as duas alças, puxo a linha, faço uma corrente, na segunda eu puxo a linha para dentro. E assim eu vou fazendo uma carreira numa só, ou melhor, duas carreiras numa só. Antes eu faria um cordão de 34 centímetros e depois eu voltaria fazendo uma carreira de meio ponto alto. Lembrando que você pode fazer da maneira que você achar mais fácil. Eu gosto de fazer assim porque é mais rápido e economiza meu tempo, porque eu já tenho duas carreiras prontas. Então, eu vou fazendo assim. Se você quiser fazer o cordão normal, do seu jeito, pode fazer e depois fazer uma carreira de ponto meio alto. Ou então, você pode fazer a alça separada e costurar com a agulha depois. Para fazer a manga, caso você queira fazer a manga, né? Porque você pode querer fazer apenas de alcinha, assim como eu já fiz. Mas se você quiser fazer a manga, você vai trabalhar com um fio um pouco mais fino ou com a tex diferente. Aqui eu vou utilizar o fio Bella Fashion para fazer essa manga. E a agulha, vou utilizar a agulha 3, que é a mesma que eu venho utilizando aqui no corpo da peça. Eu vou prender a linha aqui na lateral. Com a agulha aqui. Vou fazer o nó. E prender a linha aqui. E vou trabalhar pontos baixos em toda a volta. Aqui, quando eu chegar aqui, deixa eu fazer esse último aqui. Nessa curvinha, eu vou pegar os dois pontos. Vou fazer 3 pontos e fechar eles juntos. Dessa forma. E agora é só seguir fazendo os pontos baixos até chegar aqui nessa pontinha da alça. Da alça para as costas, nós vamos fazer a mesma coisa aqui na frente. 1, 2, e aqui eu fecho 3 pontos juntos. Agora, é só fechar a carreira com um ponto baixíssimo.
passo seguinte é fazer o ponto em V. O ponto em V é bem simples. São pontos altos, trabalhados no mesmo buraquinho, uma correntinha e fazendo V. Aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer 4 correntinhas. Laço a linha, no mesmo buraquinho eu vou fazer mais um ponto alto. Pulo 2 pontos e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Pulo 2 e sigo o mesmo esquema. Pulo 2, um ponto alto, uma corrente, no mesmo buraquinho mais um ponto alto, e assim vou seguindo. Aqui pulo 2. Aqui, para fechar certinho com a mesma quantidade de pontos V que eu tenho do outro lado, eu vou fazer um palitinho sozinho aqui. Aqui na curvinha, eu fiz assim. Eu fiz um V. Fazer um V. E aqui nesse meinho, eu vou fazer um ponto sozinho. Um ponto alto. E continuo pulando os 2 pontos e sigo fazendo o ponto em V. Que é uma coisa que você pode fazer caso não feche direito a quantidade não, os motivos, né? O espacinho, 2 pontos para entre cada V. Que se eu fizesse um V a mais, ia ficar 34. E como na minha primeira manga ficaram 33 motivos, ia ficar uma manga mais estreita que a outra. E aí, fecha bem certinho aqui no final. E aqui tem um pelo da minha gata. Fecha bem certinho no final. Aqui, os 2 pontos que a gente pula. E para fechar a carreira e iniciar uma carreira nova, eu faço da seguinte maneira. Vou dar um zoom aqui. Eu vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu faço o ponto baixíssimo. Vou andar com um ponto baixíssimo para dentro do V, do início da carreira. Vou virar a peça. E erguer 4 correntinhas. E faço um ponto alto. E é assim que eu inicio cada nova carreira.
E é só seguir trabalhando ponto V sobre ponto V até fechar 18 carreiras. Depois das 18 carreiras, eu faço o acabamento. Aqui é a minha carreira de número 18, agora eu vou fazer a carreira de número 19. Se você quiser mais compridinho, faça mais carreiras. Então, eu quero só uma manguinha curta, só para cobrir mesmo o meu braço até o cotovelo, mais ou menos. Eu vou chegar a 20 carreiras, então essa vai ser a penúltima. Se você estiver fazendo mais compridinho, essa vai ser a sua penúltima carreira também. Aqui eu virei o trabalho, eu vou erguer 3 correntinhas. Vou fazer o Vzinho. E entre cada V, eu vou fazer um ponto alto. Agora, para a última carreira, nós vamos trabalhar pontos altos. Aqui, vou erguer 3 correntes. Dentro do Vzinho, eu vou fazer 3 pontos altos. Desse jeito, eu vou trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto e 3 pontos altos dentro do V. Para deixar o acabamento fechadinho. Como vocês podem ver aqui, eu já coloquei o forro. Eu deixei um espacinho para colocar o bojo por dentro desse forrinho aqui. E agora, eu vou fazer um cordão. Fazer um cordão de mais ou menos uns 50 centímetros ou mais. Para amarrar, para não ficar caindo do ombro a manga. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No sexto motivo, eu vou colocar a agulha aqui para marcar.
o calfone, o bolotezinho, o bolotezinho. Aqui eu vou trabalhar um cordão duplo de pontos baixos. Então, eu vou andar aqui pro lado e vou fazer um cordão duplo, que é parecido com o cordão que eu fiz para alça, só que aqui são pontos baixos. Eu vou fazer... Terminei o meu cordão, ele ficou com 60 correntinhas. E eu vou fazer um nozinho aqui na ponta, para não ter perigo de soltar. No momento da lavagem ou do uso, é importante fazer esse nozinho. E aqui é só amarrar. E tá pronto o top. Agora eu vou tirar as minhas fotos. Espero que tenham gostado de confeccionar esse top comigo. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho.